queria que você abrisse Romanos capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém? Levante sua mão direita para o céu e diga comigo: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Olha que coisa. Paulo, servo de Jesus Cristo. Isso me chamou a atenção porque Paulo, ele é apóstolo. E para nós, o apóstolo, como ele escreveu mais livros do Novo Testamento que qualquer um outro, talvez o mais importante para nós hoje, né? Porque ele é o apóstolo dos gentios, nós somos gentios. E você vai ver então que Paulo, em vez de dizer assim, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, antes de apóstolo ele diz Paulo, servo. Então, quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou, é disso que você vai ministrar. Paulo, servo de Jesus Cristo. Olha que coisa. Interessante que essa palavra, na verdade, ela está traduzida como servo, mas a melhor tradução dela é escravo. Ok? Passa que o problema é que em português a gente pensa no escravo sempre como alguém maltratado, como alguém judiado, alguém que toma chicotada nas costas, né? Essa imagem a gente aprendeu na escola. Porém, a escravidão existiu até hoje existe, né? Vamos dizer assim, em quase todos os tempos, idades e nações e povos, né? Branco, negro, índio, chinês, no mundo inteiro. E a ideia de escravo não é essa que a gente viu na escola, de sempre estar tomando chicotada, apanhando, não. Tanto é que existe lei na Bíblia do escravo, que o escravo ele se tornava quase um filho, ele se tornava parte da família, né? Ele não queria sair da família, ele não era herdeiro, mas você vai ver os servos, os escravos que estavam com Abraão, eles amavam Abraão e iam para a guerra com Abraão. Eles iam lutar junto com Abraão. Eles tinham honra, né, para com aquele que era o Senhor deles. Então, a ideia de servo na Bíblia, né, de escravo, era muito diferente dessa ideia que nós temos hoje, né, de você ficar ali no canavial apanhando. E a ideia naquele tempo, se você não era rico, provavelmente você era um servo. O que seria hoje as pessoas, hoje seriam os empregados. Então, naquela época, você era empregador ou era empregado. Então, você era senhor ou você era servo. Quem consegue entender? Então, é difícil a gente entender o conceito bíblico que Paulo está dizendo, se a gente não entender em um mundo que ele estava vivendo, de que ele estava falando. Hoje é muito difícil, porque nós vivemos num mundo que não... Olha a chuva. Nós vivemos num mundo que não... No Brasil, né, no mundo onde as pessoas trocam de emprego, as pessoas trocam de igreja, não existe lealdade, fidelidade, não existe... Só existe o interesse próprio. E as pessoas não têm mais não tem aonde conseguir essa imagem de servo e senhor. Então é difícil. Então, as pessoas somos todos considerados livres, vivemos num mundo livre, num país livre. Então, nós achamos aquela história, ninguém manda em mim. Então, hoje em dia, estamos em tal ponto que a mãe não manda, nem o pai manda, nem o governo manda, ninguém manda. Uma anarquia, do jeito que o diabo gosta.
E a gente tem uma sensação, né? Parece até que é boa. Nossa, eu sou livre. Mas ter um Senhor não é de todo ruim, se o seu Senhor é bom. Você vai ver as parábolas de Jesus, o tempo todo ele falava do Senhor que entregava as minas a seus servos, os mordomos. Então o tempo todo Jesus falava, né, do Senhor e do servo. No tempo de Paulo, no tempo de Jesus, no tempo bíblico, esse ensino era muito fácil de ensinar sobre ser servo, porque todo mundo sabia o que era. Naquele tempo, ou você era servo, ou você era senhor. Não tinha um meio termo. E como que funcionava? Você vai ver que alguém aqui já me escutou ensinar sobre Jacó e o dízimo de Jacó? Quem já me ouviu ensinar sobre o dízimo de Jacó? Uma das aulas mais incríveis da SOZ School. Por certo, você quer ser meu discípulo e não faz a SOZ School, fica meio esquisito, né? Nesse ensino sobre Jacó e o dízimo, nós chegamos na parte principal do ensino. Alguém de vocês vai lembrar? Quando eu digo assim, que Jacó diz para Deus: Deus me compra. Deus me compra. Pois bem, quero mostrar para vocês algo que Jesus disse, muito forte. Lucas 6,46 diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Mais uma vez. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, eu quero levar você a entender como o Evangelho na Bíblia foi realmente ensinado. Não é do jeito que nós praticamos hoje. Quando se dizia Senhor, todos eles sabiam o que estavam falando. Quando alguém dizia Senhor Jesus, e quando se pregava, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A ideia no tempo bíblico não se precisava explicar como hoje eu estou explicando. Todo mundo entendia. Então eu quero comparar para você o que se entendia naquele tempo e o que se entende hoje de evangelho. E o que é o certo? O que se entendia naquele tempo é o seguinte: você vai ler o Velho Testamento e assim como Jacó, vai acontecer inúmeras vezes do seguinte: de aquele que não tem nada, aquele que é pobre, aquele que é necessitado, aquele que não talvez seja um órfão, aquele que não tem uma família de senhores que lhe possa dar um futuro, fazia o seguinte: ele se vendia a um senhor. Então ele, o senhor me compra. E ao momento dele ser comprado, ele já não se pertencia mais. Agora ele era um servo, escravo. A palavra escravo, como eu falei, soa muito mal em português. Mas o que você precisa entender? Os senhores não têm por que serem maus,
Porque o Senhor ia dar vida, propósito, ia dar para ele dignidade, moradia, alimentação, trabalho. Inclusive você podia subir de cargo, por exemplo, Potifar. Lembra que José serviu na casa de Potifar, era um servo de Faraó e morava num mini palácio. Então existia, você era um funcionário, vamos dizer assim, de alto nível, comparando aos dias de hoje. Mas a ideia de funcionário naquela época não existia. Naquela época a ideia era senhor ou servo. Você poderia contratar o serviço de alguém, né? Mas isso já era acordado antes. Por exemplo, eu preciso de um serviço de carpintaria, então se contratava aquele carpinteiro que ele também era um senhor. E o mundo antigo era assim. Eu preciso que alguém me socorra, eu vou trabalhar, eu preciso do emprego hoje, a gente fala, né? Naquela época não, eu preciso de um senhor, preciso de alguém E aquele senhor assumia a responsabilidade. Você lembra do centurião que foi clamar a Jesus para curar o seu servo, assumia a responsabilidade sobre a doença, sobre a vida. A vida daquela pessoa estava na mão do Senhor. Então, quando nós pregamos o evangelho hoje, nós pregamos de um jeito mal explicado para a pessoa. Muito mal explicado. Porque nós dizemos o seguinte: você precisa aceitar a Jesus. Então, parece que então o benefício é de Jesus, eu vou aceitar ele. Então, eu sou quem tenho dignidade de aceitar. Então, nós já pregamos de uma forma errada. Você quer aceitar a Jesus? Tadinho de Jesus, né? Por que você não aceita ele? Não é? Então, já estamos pregando de um jeito errado. E ensinamos as pessoas o seguinte: Jesus, ele vai curar, te abençoar, Jesus vai sarar tuas feridas. Só que nós não explicamos o que de fato está acontecendo na Bíblia. Nós explicamos sobre o sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus faz conosco? 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Preste atenção então no que eu quero te dizer. Eu e você não valíamos nada. Eu e você estávamos indo rumo ao inferno. Eu e você estávamos aprisionados pelo pecado, pelo diabo, pelo mundo, pelas iniquidades, por tudo que há de ruim. Ok? E um bom Senhor disse: deixa eu te comprar. Se você não tiver esse entendimento, você nunca vai entender o evangelho. Porque muita gente acha que está fazendo um favor para Deus de, por exemplo, congregar na igreja. Muita gente acha que está fazendo um favor a Deus quando evangeliza alguém. Você não está fazendo favor nenhum. Então preste atenção: o sangue de Jesus te comprou. Você aceitou ser comprado. Então, quando você aceitou Jesus, não foi que tadinho de Jesus, vou aceitar ele. Não. Você aceitou que ele te comprasse para te livrar do mal, para te salvar. E a partir do momento que ele te comprou, e ele não comprou você por 2, 3 moedas de ouro, ele te comprou com o próprio sangue. No momento que ele te comprou, ele passa a ser o seu. E eis a questão agora: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Agora, existe pessoa que vai ser mais
que vai viver pior nessa vida do que um servo ou um escravo desobediente? Imagina, você é o Senhor. Você tem 10 servos. E você tem um que só desobedece, só faz coisa errada. Algum dia ele vai subir, você vai dar alguma coisa para ele, alguma vez você vai dar para ele evoluir, para ele crescer, para ele melhorar, para ele ter mais alguma coisa? Nada. Vai tomar chicote. Porque é um baita de um desobediente. Então preste atenção. Você só vai viver o evangelho de verdade o dia que você aceitar que você não manda mais na sua vida. As pessoas estão na igreja dizendo assim: Deus, ajuda a minha vida, ajuda o meu plano, ajuda, inclusive me ajuda no meu pecado. As pessoas oram para Deus abençoar o pecado delas. Pastor, como que é isso? Você ficaria surpreso das orações que as pessoas fazem. Ficaria surpreso. Elas vivem em fornicação e vêm com o namorado, namorada aqui, pedir oração para Deus abençoar o relacionamento. Tem demais. Pessoas que fazem falcatrua no trabalho e pedem para Deus abençoar a empresa. Pessoas que estão sem pagar taxas, aluguéis, um monte de coisa, e pedem para Deus abençoar aquela situação. Fazem tudo errado. Não entende nem um pingo do que é o evangelho. Nada. Então, o que eu quero dizer para vocês? Deus é bom, amém? A maioria das pessoas que estão sentadas nas igrejas são considerados mendigos espirituais. O que é um mendigo espiritual? Mendigo é aquele que vive das migalhas. Então ela vive a vida devassa, a vida totalmente sem ordem, sem Bíblia, sem controle. E mesmo assim, porque Deus é amor, Deus cura ela. Não é? Deus ajuda, Deus abre uma porta, Deus dá um livramento. Tadinha. Você não ajudaria uma pessoa qualquer na rua se você vê ela passando mal? Sim ou não? Sem perguntar se ela é boa ou ruim. Você nem pergunta, você ajuda. É ou não é? Se você está passando mal, vem aqui, irmão, te levo no hospital. O que você precisa? Né? Deus é... E você é ruim, eu sou ruim. Imagina Deus que é bom. Amém? Então nós temos, na verdade, na igreja, uma multidão de mendigos espirituais que vivem de migalhas. Elas não são servas de Deus. Elas estão ali por interesse. O que Deus pode me dar? A partir do momento que não tem mais interesse, eu não estou mais ali. Mas o que ela não... o mendigo, qual que é o problema? Para ele, a migalha já está bom. Esse que é o problema do mendigo. Uma vez um mendigo veio falar comigo, eu falei para ele: cara, vamos sair da rua, vou te dar roupa, vamos arrumar um emprego, vamos cortar o cabelo, vamos fazer a barba, vou te colocar no centro, você vai dormir numa cama. Ele não queria. Ele olhou no meu olho e falou assim: eu não quero. Ele falou: eu gosto de morar na rua. Na minha cara, ele falou isso para mim. Ele falou assim: você vai me dar uma esmola? Eu falei: não. Ele falou: então tchau. Ele queria a esmola. Às vezes eu estou pregando aqui dizendo assim: irmãos, Deus quer restaurar a tua família, Deus quer te prosperar, Deus quer te colocar de cabeça e não cauda. Sabe, ela não quer.
Não quer. Quem disse que ela quer isso? Ela quer viver. Na verdade, a maioria das pessoas querem um alívio para pecar em paz. Eu estou tão atormentado, apóstolo. Tira esse demônio de mim. Para quê? Para ela voltar a pecar sem o demônio. Estou te falando sério. Então ela quer o quê? Deus, me tira o demônio para me pecar em paz? Você tem noção do que o nível que são as pessoas? Então, são pessoas que vão seguindo Jesus de longe e vão pegando migalhas que vão caindo pelo caminho. Então, Deus dá um livramento, Deus expulsa um demônio, Deus dá uma cura para ela, né? Às vezes abre uma porta de emprego, ou ela tem uma provisão lá, os R$100 que faltava, aleluia, aleluia, os R$100. Ela vai vivendo disso. Mas hoje, eu quero te convidar a você fazer parte, como o apóstolo Paulo era, se tornar um servo de Deus. Largar a mão de ser um mendigo e falar para ele, me compra de uma vez, me leva contigo, porque ele é o melhor Senhor de todos, é o mais bondoso, amoroso e generoso de todos os senhores. Então Paulo tinha esse entendimento. Ele dizia, eu sou servo de Jesus Cristo porque ele me comprou com o sangue dele. Agora, a gente tinha que contar sempre a história completa para as pessoas quando faz o chamado. Vocês viram que eu não sou muito de ficar chamado, porque eu já vi tanta gente aceitar Jesus de mentira. E para entregar sua vida a Jesus, você tem que pensar muito bem no que você está fazendo. Porque depois que você diz que sim, o sangue de Jesus te lava de todo o pecado, quem volta para o pecado, ela se torna a pessoa mais miserável do planeta Terra. É melhor, e essas pessoas é melhor nunca ter aceitado Jesus. A gente precisa explicar isso para elas. Falou, você vai entregar a tua vida para Jesus, não tem volta atrás. As consequências são terríveis. Me diz se você conhece um desviado feliz. Alguém conhece? Não existe. É a pior raça no planeta Terra é o desviado. Você vai na cadeia, você vai ver que os piores bandidos que estão lá dentro são desviados. É assim. Não existe pior raça do que aquele que... Por quê? Porque ele cuspiu no sangue de Jesus e deu as costas para Cristo. As consequências são severíssimas. Então, agora eu quero perguntar para você. Será que você só aceitou Jesus e se tornou um mendigo espiritual? Que está por interesse? Para ver se cai alguma bênção do céu? E você está dizendo assim, eu vou viver a minha vida, e quando as coisas estiverem ruins eu vou no culto, eu tenho uma religião para seguir. Ou você entendeu que o sangue de Jesus te comprou, e que você não se pertence mais, e que você é um servo de Jesus Cristo. Você não é mais dono do seu nariz, você não é mais dono da sua vontade, você não é mais dono da sua vida. Então, quando a gente vê esse evangelho moderno, pastor, pode pôr tatuagem? Você não é mais dono do seu corpo. Lê lá, vamos lá colocar. Lê aquele texto. Porque fostes por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso. Aonde diz na Bíblia que... Então, eu estou te dando só um exemplo. Não é que se pode, não pode, é pecado, não é pecado. Ei, você não manda mais no seu corpo.
Agora eu quero ver você chegar diante de Deus em oração, no Espírito, na unção, e falar: Deus, o Senhor me autoriza por uma tatuagem? Duvido ele dizer que sim. Ou, meu filho, eu te dou autorização. Duvido. Você só se tatua porque você acha que você é dono do seu corpo, mas você não é mais. Ele é templo do Espírito Santo. Eu só estou te dando um exemplo. Não, mas Jesus me salvou, mas a minha vida é minha vida. Eu quero ter namorado, eu quero ter namorada, quero ter sexo antes do casamento. É minha vida. Era melhor você não ter aceitado Jesus. Você quer viver a tua vida ou você quer ser comprado? Então o que acontece? As pessoas elas só querem isso. Não, quero o que Jesus pode me dar que me interessa. Largar o pecado que não, e aí já está querendo demais. Você não é dono mais do seu corpo. Olha só, vou te dar outro exemplo. Depois que Jesus te comprou, você não é dono nem mais do seu dinheiro. Você não vai fazer mais o que você quer. Não, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro é, a partir de que você foi comprado, você não tem mais o teu dinheiro, o dinheiro de Deus. A partir de agora, tudo que é meu é de Jesus. É que você não lembra das suas orações. Quantas vezes, Senhor, tudo, eu te entrego tudo nas suas mãos, tudo no altar, tudo nos seus pés. É ou não é? Ou só eu que faço esse tipo de oração? O cara vai lá e entrega tudo nos pés da cruz. Senhor, tudo é teu, meu casamento é seu, meus filhos são seus, o meu dinheiro é seu, tudo é seu. Aí ele termina de orar, pega tudo de volta e leva. Não se meta na minha vida, Jesus. Então vai ser o quê? Você vai ficar... Agora deixa eu dizer. Você pode passar a vida inteira tendo uma guerra para ver quem vai mandar em você, ou você pode ceder, se render e ser feliz, e Jesus vai te levar nas nuvens, nas alturas, na glória, na bênção. Eu me considero muito próspero. Eu me considero hoje muito próspero. Mas sabe por quê? Porque cada centavo que eu tenho não é meu. Eu sou apenas um mordomo. Pastor, o senhor tem carro? Não. O senhor tem casa? Não. O senhor tem dinheiro? Não. Eu tenho um temor de Deus, porque tudo que eu tenho, Ele só colocou para me administrar. Eu não gasto nada sem perguntar para Ele. É dele. Se eu não tivesse Jesus hoje, eu estaria morto. Então, eu vou achar que eu fiz alguma coisa? Que eu sou alguma coisa? Sem Jesus, irmão, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não valo nada, eu não sei nem falar. Era para mim estar morto hoje. Eu tenho alguma coisa? Não, é só apenas um mordomo. E pensa no temor que eu tenho para administrar as coisas dele. A partir do momento que eu pego o que é dele e eu acho que é meu, estou ferrado. Que é o que acontece com muito. Ainda está brigando, dizendo. Ele chegou lá, Jesus me compra, tudo que é meu é seu. Aí Jesus fala assim, oferta, não. Dizem, não. Primícia, não. Mas você não acabou de falar que sua vida é dele? E aí, você vai tirar a queda de braço com Deus. Quem vai perder, irmão? Você vai ficar fazendo essa guerra fria com Deus a vida inteira. Quem está entendendo? Então nós vivemos numa sociedade assim. Então você vai ver as igrejas, elas ensinam o quê? Você pode ter os benefícios de Jesus, que é salvação, cura, mas você não precisa fazer nada. Aí eles falam que isso se chama graça. A graça, ou desgraça. Porque é uma mentira do tamanho do mundo que estão te contando. A graça te comprou para você não pertencer mais o diabo, ao mundo e o pecado.
Mas agora que Jesus te comprou, você não é mais dono da sua vida. Na verdade, irmão, você nunca vai ser dono da sua vida. Não existe nenhum ser humano que é dono da própria vida. Porque a Bíblia diz assim, você não pode servir a dois. Se você não está servindo a Deus, você está servindo o outro. A Bíblia diz assim, que todo aquele que não é filho de Deus é filho do diabo. É porque a gente pensa assim, não, tem o filho do diabo que é o macumbeiro, que é o bruxo. Aí tem pessoas do mundo que não é filho de ninguém. Aí tem os filhos de Deus que são os crentes. Não, irmão, na Bíblia ou você é de Deus ou você é do diabo. Na Bíblia não tem meio termo. Ou você está servindo a Deus ou você está servindo as trevas. Quem está entendendo? Na verdade, você nunca vai ser dono da sua vida. Eu prefiro ser mandado e me humilhar e ser escravo de Jesus 1000 vezes. Amém? Então, deixa eu te explicar. Deus, o que Deus valoriza? Deus valoriza os servos fiéis. Como que ele vai dizer nas parábolas? Servo fiel. Deus vai valorizar os servos bons administradores. Eu acho que pouquíssimas igrejas no planeta Terra têm uma administração como a nossa igreja. Por isso que Deus nos dá cada vez mais. Você fala, pastor, como que uma igreja que não tem ainda 300 pessoas aqui fisicamente, tem quase 20 pessoas a tempo integral trabalhando, isso é uma loucura em qualquer parte do planeta Terra. Como que isso vocês fazem? Uma administração, um temor de Deus para administrar as coisas de Deus. E Deus faz o quê? Quem é fiel no pouco, coloca no muito. É fiel no pouco? Coloca no muito. É fiel no pouco? Coloca no muito. Quem está entendendo? Então diga comigo, eu fui comprado. Então preste atenção. Quem lembra da história de Jacó? Quem lembra do me compra? Quem lembra dessa história? Irmãos, o dízimo, vou te dar o exemplo do dízimo, ele só funciona para quem foi comprado. Porque o dízimo era o quê? O Senhor dava a terra, dava a semente e falava, toma a semente, toma a terra, toma moradia, toma proteção, toma tudo, está aqui. Você não tinha nada, você não valia R$1, você ia morrer. Eu te comprei, te dei terra, te dei semente, te dei tudo. Agora, o que você produzia aqui, você, para reconhecer que tem um Senhor, você vai devolver 10%. O diabo não quer 10, ele quer 20. Então, a pessoa que está no mundo, ela não rouba a Deus. A pessoa que não é salva, ela não rouba a Deus. Você só pode roubar a Deus depois que você foi comprado por Ele. Agora, Ele que está te abençoando. Então, qual é o dia que a sua vida vai mudar de uma maneira extraordinária? A tua vida vai mudar de forma extraordinária o dia que você de verdade conseguir assimilar, conseguir absorver na tua mente, na tua alma e no teu coração e no teu espírito que você é servo de Deus, você não é dono de mais nada, você é apenas servo de Jesus Cristo. Esse é o dia que você vai ser feliz. Você parar de fazer tudo que eu vou fazer, eu pergunto para Deus. Por exemplo, as pessoas elas ficam mudando de igreja em igreja, não é? Vou nessa igreja, ela arruma um problema lá, vou na outra igreja, arruma outro... Por quê? Ela não está nem aí porque Jesus pensa. Eu vou lá porque lá tem profeta. É um mendigo espiritual.
que ela tem que fazer? Jesus, aonde o Senhor quer que eu te sirva? Normalmente esse tipo de pessoa, ela nem tem mais, irmão, vida com Deus nem o Espírito Santo. Deus nem quer mais ela como servo. E elas ficam vagando por aí, porque o espírito de vagabundo se chama Satanás. Quando lá em Jó, Deus perguntou para ele de onde vens, ele veio devagar a terra. Quem tem esse espírito, está com o espírito de Satanás nele. Porque quem se rendeu à vontade de Deus, Deus vai plantar, Deus vai podar, Deus vai fazer ele dar fruto. Amém? Então, eu não sei se você percebeu, eu não valorizo multidão. Multidão está com você hoje, amanhã não está. O que eu valorizo na família do reino? Gente séria, gente submetida a Deus, gente que diz assim, eu sou servo de Jesus, eu já não sou mais dono da minha vida. Eu estou conseguindo transmitir bem para os irmãos? Está ficando fácil de entender? Então, aí na igreja nós temos o quê? As pessoas acham assim, existe os servos de Deus e existe o povo. Não. Todos que foram comprados pelo sangue de Jesus deveriam e devem até agora dizer e reconhecer e viver como servos de Jesus. Você não diz Senhor Jesus? Tu não diz assim, quando você ora, você não diz assim, Senhor, é ou não é? Para você ter autoridade de dizer Senhor, primeiro você tem que ser servo. Como é que você vai chamando ele de Senhor se você não reconhece ele? Você não faz o que ele manda? Você vive a vida do jeito que você quer? Ai, apóstolo, aqui o que eu faço não é tão ruim assim. Tem gente muito pior. O meu pecado não é tão ruim. Toma vergonha. Você está fazendo o evangelho passar vergonha porque você fala que é crente na rua e as pessoas estão vendo. E a Bíblia diz, ai daquele por quem vem os escândalos. Ai daquele que faz tropeçar os pequeninos. Cuidado. Pessoas que estão deixando de ir na igreja por causa do teu mau testemunho. Quem está entendendo? Está doendo, mas faz bem, amém? Então a pergunta é, quem é um servo de Jesus Cristo? Todos os que foram comprados pelo sangue de Jesus. Deixa eu ver quem foi comprado pelo sangue de Jesus. Você não é mais dono da sua vida. Ai, eu vou namorar. Ai, porque eu não consigo ficar sozinha, apóstolo. Ai, é uma coisa mais forte do que eu. Pedir para Jesus te levar para o céu de uma vez. Você não consegue. Você não consegue obedecer, não consegue viver a vida que Ele quer você aqui na terra. Vamos falar, Jesus, então leva Jesus. Leva para estar contigo aí, porque lá ela vai conseguir ter santidade. E a pessoa ela vai cauterizando, ela vive tanto tempo naquilo que ela acha que já está certa. Deus está falando? Amém? Então ela acostumou a viver desobediente. Irmãos, e não tem coisa, gente, na Bíblia o tempo todo desobediente só sofre, só sofre, só sofre. Não seja desobediente. Eu acho que algo que Deus tem falado muito com a gente, que tem sido assim, uma revelação para todo mundo, é aquela história. Deus ama quem é como Ele é. É ou não é? Então nós já descobrimos vários atributos de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele é amor. Então Ele ama as pessoas que têm amor, que perdoam, né? Deus, Ele ama ganhar almas, então Ele ama ganhadores de almas. Deus é generoso, então Ele ama gente generosa. Deus é semeador, então Ele ama os semeadores. E por aí vai.
Nós já fomos dando vários exemplos. Deus é trabalhador, lembra? Até hoje meu pai trabalha, então Deus ama a gente que trabalha. Deus tem pavor de vagabundo, porque quem que é o vagabundo na Bíblia? O diabo. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar, que também não coma. Né? Não pense e para com essa história na tua cabeça. Ai, apóstolo, eu devo ser consagrado. Eu vou pegar uma cinta. Porque Paulo, quando precisou, sendo consagrado, ele fez tendas, trabalhou. Quem você acha que você é? Quem falou que Deus agora vai ter que sustentar consagrado vagabundo? Por começar, Deus nunca consagrou um vagabundo. Amém? Então você não vem com essa conversa fiada para o meu lado. Ai, apóstolo, você está jogando indireta para ver se o apóstolo te dá alguma coisa. Vai tomar vergonha, vai trabalhar. A Bíblia diz que o homem que não sustenta a sua casa é pior do que o incrédulo. Amém? Aqui a coisa é bruta, irmão. Mas você tem que ouvir a verdade, amém? Vai trabalhar. Ai, é que eu procurei. Mentiroso. A Bíblia diz que quem procura? Procurar 3 da tarde não adianta. Né? Que hora que você acorda, filho, para trabalhar? 7, 10 para 7. Isso aí. Eu mando mensagem para as pessoas nesse horário, elas me respondem meio-dia. Eu falo, por que não respondeu cedo, né? Queridos, então, só resumindo esse nosso negócio de ser consagrado, eu sou consagrado, trabalhei a vida inteira. E o dia que Deus aprove me colocar tempo integral, lhe aprove. Você não está proibido de trabalhar. Quando eu digo que para quem é consagrado tudo dá errado, eu quero dizer o seguinte: Deus não vai permitir você ser um grande empresário de sucesso, porque Deus vai te atrair para o ministério. Mas trabalhar e sustentar a tua casa, você pode fazer o resto da sua vida. Você só não vai ter um super êxito, um super mega empresário milionário. Só isso que eu estou querendo te dizer. Mas você vai ter dignidade, vai pagar suas contas, até o dia que Deus te colocar tempo integral. Amém. Muito fácil agora. Eu sou consagrado, alguém tem que me sustentar. Toma jeito para você ver, não. Nem Paulo achava que tinha que ser sustentado. Quem você acha que você é? Vai sustentar sua mãe. Vai ligar para ela. Foi ela que te consagrou? O dia que eu te consagrar, aí nós vamos ter uma conversa. Tá bom? Amém? Não sei por que eu estou falando isso. Só sentindo o espírito de falar. Eu acho que eu estou muito bravo ultimamente, né? Eu acho que eu vou ter que dar uma amenizada. Pregar umas palavras bem light, assim, bem leitinho, assim, só para vocês saírem felizes daqui. Ou falo a verdade com coragem mesmo? Que tem coragem. Eita glória. Então, para olha o que o sangue de Jesus faz na nossa vida? Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si, mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então olha só, o sangue de Jesus nos purifica as nossas consciências das obras mortas para um propósito. Para quê? Para servirdes ao Deus.
Então preste atenção. O sangue de Jesus não te lavou para você servir a você mesmo, ir na igreja quando quiser, dizimar quando quiser, ofertar quando quiser, estar na ceia quando quiser. Não! O sangue de Jesus te comprou para você servir a Deus. Gente, eu estou ouvindo pregação faz aí uma década. Propósito, encontre o propósito, o teu propósito. Eu vou tirar a tua crise agora. Hoje você vai ter a resposta que você está chorando há tanto tempo. Amém? Diga comigo, o meu propósito é servir a Deus. O teu propósito não é ser estrelinha de igreja. O teu propósito é servir. Ah, mas é com microfone, apóstolo? Eu vou comprar um monte de microfone e vou deixar ali na livraria para você comprar e levar para sua casa. Isso é tão importante, o microfone para vocês. Então, Jesus te redimiu, te santificou, te purificou com um propósito, para servir a Deus. Então, deixa eu te perguntar, vamos ver quem está vivendo o seu propósito. Quando você acorda de manhã, você acorda e vai servir a sua vida ou vai servir a Deus? Pense. Acordei. Aí você pensa assim, hoje eu vou agradar a Deus, hoje eu vou servir a Deus, hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Ou você fala assim, essa história de Deus acabou, só domingo que vem, agora é minha vez. Vou fazer a minha vontade. Então, quem vai viver o propósito? Aquele que acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou servir a Deus. Aquele que tudo que ele tem é para servir a Deus. Acho que foi ontem eu recebi uma oferta. Entrou um Pix. Valor alto. Sabe o que eu faço quando eu recebo um Pix? Então, você nunca vai entender, irmão. Eu recebo um Pix, sabe o que eu faço? Eu falo, Deus, esse dinheiro é para mim? Que não é meu. Ah, mas entra para mim, pastor, então é meu. Para você, para mim não. Quando entra para mim, eu falo, Deus, para quem que é? Aí o Espírito Santo fala, é seu. Eu falo, amém. Fico feliz pra caramba. Mas, às vezes Deus fala, isso não é seu. Eu recebo presente, eu recebo Pix, recebo um monte de coisa. Como eu não sou dono de nada, eu só pergunto de quem que é. Aí Deus falou, esse valor não é seu. Já eu te falo para quem é. Aí passou algumas horinhas, o Espírito Santo falou, fulano de tal, o mesmo Pix, só repassei. Então o que eu peço? Deus me fez o quê? Eu sou como uma cisterna. Deus me enche, manda as bênçãos. O que eu faço? Distribuo. O dia que eu pegar, falar, Deus, isso aqui eu não dou. Eu vou roubar Deus agora, porque eu pegando o que ele me deu. Eu sou só um mordomo. Deus vai fazer o quê? Vou usar outro então, porque você não quer mais ser fonte, você não quer mais abençoar, você não quer mais entregar. E Deus vai fazer isso no nível de cada um. Deus faz isso com você também. Você vem para o culto, o Espírito Santo fala assim, esses 100 reais que está no seu bolso é para você ofertar. E você fala, vai Espírito Santo. Você está achando o que, Espírito Santo? Você quer o meu lanche depois do culto? Aí o Espírito Santo fala assim, tá bom, então eu não posso te dar mais nada, só 100 reais. Que eu estava falando para você ofertar. Então, quem está entendendo? Irmão, é simples. Você não é mais dono da sua vida. Igual esse negócio. Eu não estou com vontade mais de ir no culto. Ué? Você imagina se eu digo isso um dia? Eu não vou mais no culto. Deus, sorry, hoje eu não vou. Vou assistir Netflix. Você perguntou se Deus quer isso para você?
Você falou assim: Espírito Santo, hoje é domingo de ceia, eis que venho na tua presença, como o Senhor é dono da minha vida. O Senhor me autoriza a ficar assistindo Netflix? Ou o Senhor quer que eu vá na ceia com meus irmãos em Cristo Jesus? O que você acha que Ele vai te mandar fazer? Ele vai falar: ó, meu filho, eu entendo o teu cansaço. Edifique-se assistindo essa série maravilhosa dos Vikings. Até o protagonista parece o apóstolo, então, né? Tá tudo certo. Então, por que você diz Senhor, Senhor, se no final das contas você faz o que você quer da sua vida? Você não obedece em nada. Então, muitos estão descobrindo agora que, na verdade, eles são simples mendigos espirituais. Eles estão atrás das migalhas que vai cair na igreja para ele. Mas Deus vai te levar para outro nível, onde você vai dizer assim: eu não sou mais dono da minha vida, eu vou servir a Deus, tudo que é meu é de Deus. Ó, tudo que você ouviu eu pregar até hoje sobre prosperidade, e não foi pouco, né? Se eu conseguir resumir para as mentes mais simples, é o seguinte: você não é dono mais de nenhum real que está na sua conta, é de Deus. O dia que você entender isso, Deus vai poder te dar mais. Porque entra um valor para você, você nem pergunta para Deus: é meu? Faça igual eu, estou te ensinando. Deus, eu recebi uma oferta, irmão, ano passado, de uma casa de 100 mil reais. A pessoa chegou e falou assim: apóstolo, tá aqui, eu vou te dar a casa, tá assim, documentação, tudo bonitinho. Na hora, o Espírito Santo falou assim: não é para você. Eu falei: amém, 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 amém. E não peguei nada. Pastor, o senhor é louco? Por que Deus não faz isso? Porque, nossa, por que para mim não chega isso? Porque se Deus tivesse te dado, você ia igual: é meu. É ou não é? Fala a verdade. Você, com 100 reais você já fica assim. O cara ganha 500 reais, já não vem nem no culto. Vai comer lá na casa da lagosta. Então eu não sou dono de nada, irmão. Acho que hoje, agora ficou bem clara essa ilustração aí. É meu. Meu tesouro. O meu tesouro. Ficou claro, irmãos? Então não faça mais a sua vontade, faça a de Deus. Faça a de Deus. E eu vou te dizer mais. O servo que Deus mais ama é aquele que nem precisa ele pedir para ofertar, ele já oferta pela generosidade. Então Deus, diga amigo, Deus ama quem é como ele. Agora me diz, de todos, quem deu o maior exemplo de servo? Quem pegou a toalha, a bacia de água e foi lavar os pés? Aí que Paulo entendeu. Aí que Paulo entendeu. Porque a palavra servo que nós vimos ali na Bíblia é a palavra doulos. Escravo, doulos. Quiser anotar aí, você que está anotando? D-O-U-L-O-S, doulos. Essa palavra é a palavra servo ou escravo, doulos. E essa palavra não se referia a todos os tipos de escravo. Existia mais palavra para servo ou para escravo. Quando usava essa palavra, estava se referindo ao servo de mais, o mais baixo,
não era aquele que estava no nível de Potifar. Então, doulos era a palavra que se usava para aquele servo que era o mais humilde, que era o que lavava os pés das pessoas. Por exemplo, os outros escravos de alto escalão, eles não faziam esse tipo de trabalho. Eram os doulos que faziam isso. Né? Porque é uma tarefa humilhante, né? Você se agachar e lavar os pés de uma pessoa. Então, só os doulos faziam isso. Qual a diferença também entre os doulos e os outros servos? Os outros servos, eles tinham um nome, igual Potifar. Já os doulos, eles não eram chamados nem por nome. Ok? Para eles não terem cargos, posições. Eles eram a parte mais baixa dos escravos, né, dos servos. Eles não eram chamados por nomes, eram chamados de servos. Ou servo, e acabou. Não tinha mais nome. Então eles não eram donos de nada, eles não possuíam nada, eles não eram donos da sua vontade. Jesus, né, fez o exemplo lá, lavando os pés dos discípulos, se posicionando como doulos. Paulo fez a mesma coisa, né? Eu sou doulos de Jesus Cristo, sou servo absoluto. Então, para você ter essa noção. Agora, preste atenção. Jesus se fez servo. Jesus serviu. Jesus disse, eu não vim ser servido, mas eu vim servir. Então, olha só. Deus ama o generoso, o amoroso, o bondoso, aquele que perdoa. Deus ama aquele que ganha almas. Deus ama os semeadores. E Deus ama os que servem, porque ele serviu e serve. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui já teve uma amizade e você nunca se interessou, vamos supor, por um assunto, mas você teve um amigo que gosta muito daquele assunto. E por causa daquele amigo, você começou a se interessar também. Vou te dar um exemplo quando eu era criança. Eu fiz uma amizade na rua, os meninos ali e tal, e tinha um amiguinho que ele colecionava latinha. Aí ele vivia procurando latinha, pedindo latinha, falando da latinha. Aí eu ia na casa dele, nossa, porque essa latinha? Quando eu vi, eu estava fazendo o quê? Comecei a colecionar latinha também. Né? Aí tinha dias que eu ficava o dia inteiro na rua procurando latinha, pedindo latinha, conversando com latinha. Eu comprava um negócio para poder, né, ter a latinha. Porque alguém me influenciou, porque eu era amigo de alguém que colecionava latinha. Irmãos, não confie em nenhum pastor, pregador, apóstolo que não pareça com Jesus, porque quem anda com Jesus parece Jesus. Pastor, o senhor está muito bravo, mas Jesus também, quando precisava. Amém? Quem anda com Jesus serve, porque ele serve, ele ama servir, ele serviu e todo aquele que anda com ele aprende a servir. Então, eu aprendi uma coisa, é um sinal de Deus. Você quer saber se alguém realmente tem um relacionamento verdadeiro com Jesus? Quem tem um relacionamento sério com Jesus está servindo. E ama servir. Porque como que a gente aprende servindo? Vendo os outros servirem também. Eu também não sabia. Quando eu comecei numa igreja apostólica, que ensinavam honra, eu comecei a observar que as pessoas serviam. Então, você vai observando. Então, você anda com Jesus e o próprio Espírito Santo vai te ensinar, vai te conduzir, vai te levar a servir.
Tem gente na igreja que fala muito, mas não serve nada. Ela só consome. E eu tenho um pouquinho de receio dessas pessoas porque elas querem o meu tempo. E eu não gosto de dar o tempo para pessoas que não servem. Só consomem, sugam, reclamam e ainda saem mal, falando mal ainda depois. Não é ruim esse tipo de gente? Consome, atrapalha, chama, visita, liga o pastor, tudo, e aí sai falando mal. Meu Deus do céu. Tem gente que prepara e leva logo, né, Jesus? São as atribuladas que o diabo envia para atrapalhar e para Jesus treinar o nosso amor, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É o treinamento que Jesus manda para nós. Então, meus queridos, como que eu sei que eu sou um servo de Deus? A pergunta é, nesse exato momento da sua vida, você está fazendo a vontade de Deus ou fazendo a sua vontade? Se você está fazendo a sua vontade, então você é um servo de Deus. Se você está fazendo a sua vontade, você não é um servo de Deus. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, isso significa que você é um servo de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus ela é bem diferente da nossa. Porque a nossa vontade nunca vai ser, a da carne nunca vai ser renunciar. Jesus estava no Getsemane e disse, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, seja feita a sua vontade. Então, observe a sua vida. Você está fazendo a sua vontade ou está fazendo a vontade de Deus? Quando você olha no geral, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade ou a minha vontade? Estou fazendo o que Deus gosta? Estou agradando a Deus? Parabéns, você é um servo de Deus. Quem está entendendo? Agora eu tenho algo muito bonito para falar para vocês. Servir, diga comigo, servir. E quem estiver anotando, anota essa frase aí porque ela é forte. Diga comigo, servir é um sinal de que estou curado. Olha que coisa. Servir é um sinal que eu estou. Olha o que diz o texto em Lucas 4:38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Eu fui nessa sinagoga e fui aonde era a casa de Simão. Muito legal, lá em Israel. Um dia vocês vão comigo, amém? Amém. Os servos. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre. E rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Então, preste atenção. Servir significa que você está curado. Quando você é curado, você começa a sogra de Pedro estava com febre, estava na cama. Jesus foi lá e curou ela. O que ela fez automaticamente? Servir. Jesus te curou? Jesus te restaurou? Jesus sarou tua alma? Jesus tirou a opressão? Por que você não está servindo ainda? Talvez a sua alma ainda esteja doente. Talvez a sua alma não tenha sido curada e por isso você não é capaz de servir. Eu me policio muito para não dar atenção que eu poderia dar para as pessoas que amam, que servem, que estão dando fruto e perder o meu tempo com pessoas que não dão fruto.
Um dia eu escutei um pastor que tem mais de 30 anos de ministério, que alcançou nações, e fizeram uma pergunta para ele, ele falou assim, do que você se arrepende no teu ministério? Ele falou assim, de ter perdido tempo com pessoas que não valiam a pena. Aí aquilo mexeu comigo, eu falei, eu não quero cometer esse erro. E Jesus fazia a mesma coisa. Jesus dedicava o tempo dele para quem dava fruto. Jesus não jogava o tempo fora. Então, você que se diz curado por Cristo, sarado, por que não se levantou ainda e começou a servir? Então, só serve quem foi curado. Quem ama Jesus, ama servir. Ama servir. Agora olha que interessante, anota essa frase. Servir é o maior sinal de maturidade. Servir é o maior sinal de maturidade. Então, meus queridos, quando você começa a servir, isso mostra que você já está em um grau, talvez não maturidade máxima, mas já está num grau de maturidade. Quer dizer que você já não é mais um bebê na fé. É só você pensar no bebê e na mãe. Por que que a gente por que que a gente acha estranho uma criança ficar grávida? Esse dia eu vi uma pegadinha, e aí eles colocaram uma menina de uns 8 anos grávida na pegadinha, e as pessoas ficavam horrorizadas, é na pegadinha. Por quê? Porque ela não tem ainda maturidade, nem no corpo, nem mental, nem emocional, nem financeira, nem social, nem nada, para poder cuidar de uma criança. Não é verdade? Mas a partir do momento que você vê uma mulher, grávida, você já não acha estranho. Porque agora ela tem maturidade física, ela tem maturidade mental, emocional, para poder administrar aquela situação de cuidar de uma criança. Então é normal que você, que seja novo na fé, não sirva nada no começo. Pastor, e quando a pessoa é velha na fé e não serve? É porque ela está doente, está igual a sogra de Pedro. Mas quando a pessoa ela é nova na fé, é normal ela não servir. Por quê? Porque ela não está na condição de cuidar de ninguém. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser alimentada, ela precisa criar corpo, Então isso me mostra que quem começa a servir já está atingindo um grau de maturidade. Por exemplo, você vai ver, eu tenho meu filho Esdras de 4 anos. Eu não posso exigir ele de servir a casa, de fazer a comida, de lavar os pratos. Por quê? Porque ele ainda é criança. Mas a partir do momento que ele começa a ter uma maturidade, chega ali nos 10, aí o bichinho vai lavar prato, irmão. Vai. Aí você que não faz o teu filho servir em casa, você está criando um monstrinho dentro de casa. Quem está entendendo? Está criando um pequeno príncipe na tua casa. E você é o súdito, você é o servo. Cuidado se eu criar um monstro dentro da sua casa. Então meu filho vai ter uma maturidade, ele vai começar a servir. Vai começar a ter responsabilidade. Quem está entendendo? Agora, a pergunta é, como servir a Deus? Como que eu sirvo a Deus? Nós já aprendemos que quem deveria ser um servo de Deus? Diga comigo, todos os que foram comprados pelo sangue de Jesus. Agora a pergunta é, como que eu sirvo a Deus? Pastor, como que se serve a Deus? Vamos ler Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Quantos são livres em nome de Jesus? Livre do pecado. Agora olha o que eu disse. Porém,
foi chamados à liberdade. Continua. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Ok? Então assim, é aquela pregação que eu falei da supergraça. Agora nós somos livres, pode pecar, pode fazer o que você quiser. Não. Quem manda em você é o Espírito Santo. Então ele vai dizer, agora olha a continuação. Mas servir-vos uns aos outros pelo... Então vamos ler tudo de novo. Começa lá do começo. Vamos ler todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então diga comigo, eu sirvo a Deus servindo o meu irmão. Não venha com esse papo furado, eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo o meu irmão. Como que você vai servir Deus lá no céu? O que Jesus disse? Ele falou, o que você fizer por um desses pequeninos, a mim fizeste. Então você pode hoje fazer essa análise. Eu estou servindo a Jesus? É fácil. Se você não está servindo os seus irmãos, você não está servindo a Jesus. Pastor, eu não faço nada para servir os irmãos. Você não serve a Jesus. Porque nós, a igreja, somos o quê? O corpo de Cristo. Quando você está servindo a igreja, você está servindo o corpo. O corpo é quem? Cristo. Então você está servindo Cristo. Não foi o próprio Jesus que lavou os pés dos discípulos? Será que você é tão legal que eu não nasci para isso, apóstolo? Eu não nasci para servir ninguém? Será que você está nesse nível? Melhor do que Jesus Cristo? Jesus disse, eu não vim ser servido, eu vim servir. Então você precisa procurar servir o seu irmão em amor, como nós acabamos de ler. Quem está entendendo? Quero ler um texto muito forte para vocês, Efésios 6. Quem está gostando da palavra, do ensino de hoje? Efésios 6, verso 5. Vós, servos, aqui, só um detalhe antes de ler isso aqui. Paulo está falando dos servos literalmente que tinham donos. Ou seja, pessoas que trabalhavam como servos de outros donos que tinham seus senhores naturalmente. Amém? Então Paulo está falando dessas pessoas. Ele vai falar para os livres, né? E vai falar para os servos, que eram pessoas que tinham sido compradas, que serviam, né, os senhores daquela época. Que muitos eram crentes. Tanto é que você vai ler a carta de Filemão. Filemão é uma carta falando justamente do assunto de um servo que tinha fugido. E aí Paulo intercede para o dono dele aceitar ele de volta, perdoar. Toda uma situação assim. Interessante, né? Vós, servos, então, a pergunta é aqui, quem aqui trabalha e tem um patrão, levanta a mão. Ok? Quem aqui trabalha por conta própria? Quem aqui não trabalha? Tem alguma coisa errada. Tem gente que não levantou a mão. Peraí. Quem aqui tem um patrão, é empregado, trabalha para alguém, trabalha para uma empresa, trabalha para... Ok. Quem aqui é autônomo, trabalha por conta própria, é empresário? Quem aqui não trabalha, não tem emprego, não está fazendo nada? É que a mão levanta assim, ó. Mas, gente, não é pecado estar desempregado. É pecado não querer trabalhar, é diferente, amém? Então, por última vez, só quem trabalha para um patrão, levanta a mão. Então, esse versículo é para você, tá bom? Quem trabalha aqui na igreja, nesse caso, tem que prestar conta para os pastores. Então, você se considere nisso aí, amém? Você tem alguém que está supervisando você, que está pagando o teu salário. Vamos lá. Vós que trabalham aqui na igreja,
Não, agora é sério. Vós e... Não, da igreja não tem nada que reclamar. Você que tem um patrão, você que tem um emprego, você que tem trabalho. Preste atenção. Obedeceis a vossos senhores segundo a carne, ou seja, do mundo, com temor e tremor. Continue. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Continua. Não servindo à vista para agradar os homens. Ui, patrão chegou. Ai, finge que está fazendo alguma coisa. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Continua. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então preste atenção. Você que tem um patrão, você que trabalha para alguém, na verdade, Jesus considera que você trabalha para ele. O que você faz para o seu patrão é assim que você está fazendo para Jesus. Jesus vai olhar como se você estivesse trabalhando para ele. Se você é infiel com o teu patrão, você é infiel com Jesus. Se você rouba o tempo do teu patrão, você está roubando o tempo de Jesus. Se você é desleal, se você é mentiroso, ladrão, irmão, crente ladrão que mais tem. Pior raça é crente. Ninguém quer contratar crente. Porque a maioria é bandido. Pastor, mas eu nunca vi. Vou te falar como é que é. Quando você não vai trabalhar mentindo que você está doente, você roubou o teu patrão. Você roubou. Porque ele está pagando aquelas horas lá e você não trabalhou aquelas horas e você ficou assistindo o Faustão. E aí, o cabra é tão sem vergonha que ele bota a culpa em Deus. Estava na vigília. Vou ligar que eu estou doente. Mas é cabra. Então preste atenção. Jamais Deus vai te abençoar se você não consegue ser fiel ao teu patrão na terra. Você prejudica o teu patrão. E Jesus, vamos ler de novo, né? Porque houve um silêncio na terra de repente. Volta lá no comecinho do verso 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Continua. Sabendo que cada um receberá do Senhor. Então o que você está fazendo lá, você vai ser recompensado por Jesus. Todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então preste atenção, às vezes o teu emprego que você tem é um teste de Deus. E do jeito que você se comporta lá, é o jeito que você vai se comportar no ministério. Então Deus fala, esse aí eu, hein? Ixi, ui. Quem está entendendo? Por isso que o brasileiro nunca sai da perrengue, irmão. Por isso que o evangélico brasileiro só vai de mal a pior, porque ele acha que Deus vai aprovar. Irmãos, um dia eu vi um cara, ele falou assim, eu nunca vou na igreja. Por quê? Não, porque eu contratei uma mulher, ela falava que ela era missionária. E ela pegava o telefone da empresa e ficava ligando para o povo lá no exterior. Chegou uma conta de 20 mil reais. E aí a gente foi descobrir que ela ficava usando o telefone para ficar fazendo ligação internacional. E quando foi falar com ela não quis pagar. Crente tem má fama na praça. Pergunta se o patrão quer contratar crente. Porque ele acha o quê? Que ele pode, em nome de Jesus, ele pode trair o patrão. Jesus está dizendo, o jeito que você está servindo o seu patrão é o jeito que você está me servindo. E a maioria é ladrão, os crentes, roubam os tempos dos patrões.
Porque ele está te pagando para você trabalhar e você não está trabalhando. E você que trabalha aqui na igreja, você está pago para fazer o teu trabalho aqui. E você está fazendo o teu... Porque assim, ó, o patrão está pagando você para fazer aquele trabalho ali. E você faz um trabalho por fora no horário do teu trabalho, você está roubando. Não tem isso? O pastor pagou você para você fazer essa tarefa aqui. Ah, mas eu vou arrumar outro cliente nesse horário, eu sei que o apóstolo vai me pagar do mesmo jeito, então eu vou fazer o do outro e ganho 2 vezes. Você perdeu, meu filho. Perdeu. Porque eu não estou vendo, mas Jesus está vendo. Quem está entendendo? A Sônia está feliz hoje, né? Fala, né? Quem está entendendo? Então diga comigo, eu sirvo a Deus servindo meus irmãos. Eu sirvo a Deus servindo meu patrão. Então como que eu sirvo a Deus? Servindo meus irmãos, servindo meu patrão. E mais uma forma de servir a Deus, Lucas 8, verso 2. Lucas 8, 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus... Então diga comigo, eu sirvo a Deus com meus bens. Você tem colocado os seus bens em disponibilidade a Deus? Então, vamos lá, vamos recapitular. Diga comigo, eu sirvo a Deus servindo meus irmãos. Eu sirvo a Deus servindo o meu patrão. Eu sirvo a Deus com meus bens. Então, eu admiro muito e eu amo essas pessoas que abrem as suas casas para as casas Obed-edom. Por quê? Porque é uma maneira de servir a Deus com seus bens. Você está abrindo a sua casa, né, para servir o reino de Deus. Você está usando o teu bem, a tua casa é o teu bem. Você está pegando o seu carro e está dando uma carona por irmão e no culto. Você está usando o carro, que é o seu bem, para servir a Deus. Então você pode servir a Deus com seus bens. Quem está entendendo? Quando você oferta a Deus, você está servindo a Deus. Então, preste atenção. José de Arimateia e Nicodemos eram 2 discípulos milionários que Jesus tinha na Bíblia. Eu digo milionário para vocês terem uma ideia, que era considerado isso naquela época, eles eram muito ricos. E aí você vai ver, eles não estão servindo a Jesus no dia a dia, você não vê o nome deles aparecer nunca. Mas quando Jesus morre, aparece então quem? Os 2, José de Arimateia e Nicodemos. Para quê? José de Arimateia, ele compra a briga. Ele vai lá diante de Pilato e fala assim: eu quero o corpo de Jesus. E ele pega e coloca Jesus aonde? No bem dele. Qual que era o bem que ele tinha? Um túmulo. Vocês têm noção de quanto que custa um túmulo? Aqueles bem grandes? É caríssimo. Só milionário que consegue ter, né? Então, ele tinha o túmulo cavado dentro da montanha, com uma pedra, tudo bonitinho. Aquilo ali era pessoas do alto nível da sociedade. Vamos ler em João 19:38 para vocês verem esse texto, que legal. Alguém está aprendendo alguma coisa hoje? Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, está vendo? José de Arimateia e Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés.
Aí você fala, meu Deus, não entendi nada. Sim, eu vou traduzir. Ele levou aproximadamente 70 quilos de especiarias, de óleos essenciais, para embalsamar o corpo de Jesus, que eu fiz o cálculo hoje entre 100 e 200 mil reais. Só para embalsamar o corpo de Jesus. Continua. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias. Então, para você ver, os dois ricos apareceram ali, como é de costume dos judeus na preparação para o sepulcro. Até aí tá bom. Então, como que José de Arimateia e Nicodemos serviram a Jesus? Com seus bens. Então, você pode servir a Jesus com seus bens. Mas agora tem gente na igreja, irmãos, que ela não quer servir a Deus aqui, ela não quer servir o patrão, ela não quer disponibilizar a casa dela, ela não quer disponibilizar o carro dela, ela não quer dizimar, ela não quer ofertar, ela não quer fazer nada. Mas ao mesmo tempo ela reclama e quer tudo. Eu quero que a gente entre nesse nível de maturidade, amém? Para terminar, quais são os benefícios de ser servos? Quais são os benefícios de ser um servo de Deus? Tem benefício sim ou não? Eu lembro da história de um pastor. Ele estava viajando em primeira classe do lado de um cara muito rico, e ele era pastor. E aquele homem do lado dele começou a falar, né, da empresa, né, das coisas que ele fazia. Aí ele falou, você está aqui também comigo na primeira classe, né? E o que você faz da vida? Ele, não, eu trabalho para a maior empresa do planeta Terra. Aí o cara regalou os olhos assim. Ele falou assim, na verdade não é nenhuma empresa, eu sou um embaixador. Aí o cara foi, eu sou um embaixador e eu trabalho, na verdade, é o homem mais rico do planeta Terra. E ele foi fazendo e o cara foi falando, né, mas para quem que você trabalha? Ele falou assim, olha, você tem certeza que eu te falo? Foi fazendo assim Aí ele falou, não, por favor. Ele falou assim, olha, se eu te falar, eu vou ter que te apresentar ao dono. Não, mas por favor, me apresenta. Ele falou, então eu vou te apresentar. Aí ele ficou tão intrigado, ele falou assim, eu sou embaixador do reino de Deus e meu patrão é Jesus. Eu quero te apresentar a ele porque ele é dono do ouro e da prata, ele é o homem mais rico do planeta Terra. Eu prefiro apresentar Jesus assim do que do jeito que a gente vê, né? Aceita Jesus aí. Ele que tem que te aceitar. Amém? Ele que é tremendo, poderoso, majestoso, glorioso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o privilégio é seu de servir Ele. Como que eu me considero? Eu me considero embaixador, eu trabalho para o homem mais rico da terra. E uma coisa que eu não falei, e ele paga bem. Aleluia! Deus paga bem aqueles que o servem, meu irmão. Deus não é miserável, não. Deus não está falido, Ele ainda é o dono do ouro e da prata, amém? Benefícios de ser um servo de Deus. Ninguém jamais nessa terra vai encontrar o seu propósito, a não ser servindo. Diga comigo, eu encontrarei o meu propósito enquanto eu sirvo. Olhe bem para mim, olhe bem para cá. Davi estava escondido atrás das malhadas das ovelhas. Me pergunte, diga, pastor, como Davi descobriu o seu propósito? Para começar, que Davi era mineiro. A Bíblia diz que ele estava levando 10 queijos para os seus irmãos. Está na Bíblia. E aí, o pai dele disse, filho, leve esses queijos para os seus irmãos lá na batalha.
Coloca lá, 1 Samuel 17, verso 18, porque os irmãos estão achando que é brincadeira, que ele era mineiro, é verdade. Olha lá, porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, continua, e visitará teus irmãos a ver se vão bem e tomarás o seu penhor. Tá vendo? Quem traz queijo para o apóstolo está servindo a Deus. Não me traz mais queijo, é brincadeira. Me traz agora chocolate Lindt. Copenhague, sei lá. Qualquer coisa. Eu fiquei com essa história do queijo. Quando um dia eu abri a geladeira, tinha uns 5 queijos lá dentro. Eu falei, Deus, como que eu vou comer tudo isso? Aí eu comecei a ofertar queijo para os irmãos, porque eu não conseguia comer tudo. Então, como que Davi descobriu o seu propósito? Ser fim dos seus irmãos. Se ele não tivesse servido o queijo, ele teria descoberto seu propósito? Se ele falasse assim, não vou comer o meu queijo sozinho, vou lá no mato. Ele nunca ia ter visto Golias, nunca teria batalha, e ninguém sabia nem que existiu. Hoje você me vê aqui pregando. A primeira coisa que eu fiz na igreja foi limpar o chão da igreja, quando eu me converti. Já limpei banheiro de igreja. Já carreguei muita cadeira como diácono. Pastor. Já evangelizei, já saí muito na rua, já fiz de tudo. Quando a gente está em obra aqui, irmão, quantas vezes eu pego no batente? Tenho medo. E ali você vai servindo. Cantei, tive a oportunidade, playback. Descobri que não era o meu propósito. Ei, mas se não fosse por isso, eu não cantava no louvor aqui. Vocês gostam quando eu levo a igreja à adoração também? E se eu chegasse e falasse assim, não, meu negócio é pregar, nunca é cantar. Deus me usa também cantando. Então, vai servindo, vai fazendo. Isso aconteceu no meu seminário bíblico. Para poder se formar no meu seminário bíblico, era obrigatório fazer uma viagem missionária que eles ofereciam. E tinha um casal que ficou bravo, falou, por que eu tenho que fazer viagem missionária? Eu já fiz os estudos, eu já fiz os trabalhos, eu quero me formar. E aí o professor falou, olha, no dia que vocês matricularam, estava escrito lá que tinha que fazer a viagem missionária. Mas a gente não tem chamada missionária. Eu conheci esse casal porque eles eram colegas de sala minha do seminário bíblico. E o que aconteceu? Foram para missões. Quando voltaram, o que eles falaram? O nosso chamado é as missões. Até hoje, eles ficam indo lá fazendo missões, arrecadando dinheiro para missões, fazendo todo o trabalho de missões. Porque como que eles descobriram? Servindo. Queria que você escrevesse essa frase aí, se você que está anotando. É assim. À medida que nos perdemos no serviço aos outros, de novo, à medida que nos perdemos no serviço aos outros, descobrimos nossas próprias vidas e nossa própria felicidade. À medida que nos perdemos no serviço aos outros, descobrimos nossas próprias vidas e nossa própria felicidade. Então você vai perder a sua vida para servir o outro, e nessa de perder a sua vida para servir o outro, você vai encontrar a sua vida e a sua felicidade. Olha bem para mim. Eu já tive férias bem legais. Eu já conheci lugares que você talvez nunca vai conhecer. Por exemplo, Paris, né? Em nome de Jesus, você vai ter as condições de ir nesses lugares. Eu já estive em muitos desses lugares. Talvez você sonhe aí lá, Nova York. Eu já fiz essas viagens. É bom. Mas
os momentos mais felizes não são quando eu estou passeando nesses lugares. É legal. Descansa, areja a mente, descontrai. Mas a minha felicidade é estar aqui agora dando essa aula para vocês. Eu vou sair daqui com uma alegria, com uma sensação de que eu fiz o meu propósito, que eu edifiquei vocês, que vocês foram transformados, edificados. Essa sensação não tem preço. Quando eu dou uma aula da exousia, quando eu fiz aquele seminário, a bênção e a maldição, aquilo foi demais, fala a verdade. Quantas vidas transformadas, aquilo também. E o que eu fiz? Servir com o que eu tenho, meu conhecimento. O irmão veio aqui agora no último culto, domingo, de longe, lá de Carazinho, e ele falou: apóstolo, eu quero aqui só te agradecer. Ele me deu uma oferta, ele falou assim: porque as suas pregações, eu assisti todas do YouTube, mudaram a minha vida, mudaram a minha igreja, mudaram o meu pastor, mudou a nossa vida, mudou nossas finanças. Ele ficou só agradecendo. Isso é que dá alegria. Essa é uma mentira que coloca na tua mente de que você estiver lá na praia, lá nas Maldivas. Irmão, se praia fosse alegria, você mora na cidade de praia, vai lá, fica lá, igual uma lagartixa lá. Vai dar nada, vai ficar... Não, mas as águas, é que Maldivas... Não, é tudo praia, irmão. É tudo água salgada igual, é tudo areia. É o mesmo bicho, tem tudo igual. Então, é uma ilusão que você vai pegar um avião, vai lá nas Maldivas, vai não sei aonde, em Fernando de Noronha. Irmão, a felicidade não está fora, a felicidade está dentro. E quando você serve, você é feliz. Não existe coisa mais gratificante do que você falar assim: eu servi alguém, a vida de alguém foi mudada. Por isso que a Bíblia diz: mais feliz é dar do que receber. Bem-aventurado significa feliz. Mais feliz é dar do que receber. Você começa a ficar viciado em servir. Às vezes a gente sai, eu fico agoniado, irmão. Se eu ficar mais de 10 dias fora, sabe? Só curtindo, não curte coisa nenhuma, é tudo mentira. Você chega uma hora que você cansa, você vai ficar olhando aqui para as coisas. Eu quero sentir o cheiro do povo, quero estar perto, quero ver uma pessoa sendo curada, quero ver uma pessoa sendo edificada, quero ver alguém contando um testemunho. Isso aqui é uma delícia. Você é feliz e não sabe. Sabe quando você dá uma oferta e você vê que essa oferta foi usada para o bem? Amém? Quem aqui já ganhou uma alma para Jesus? Só quem já ganhou uma alma... Olha, é a melhor... Fala a verdade, não é a melhor sensação do planeta Terra? Se você falar assim: pastor, o senhor tem a opção agora do senhor fazer uma viagem pela Europa de um mês, ou ganhar uma alma para Jesus, certeza que você trocar uma por ela, eu troco, eu quero ficar com a alma. Mas você tem noção? Você já viu alguém aceitar Jesus e se converter na frente na tua frente? Quem já teve essa sensação? Eu já poucas assim, você está pregando para a pessoa e a cara dela começa a mudar, e você vê que Jesus está entrando dentro dela e ela está aceitando Jesus. É a coisa mais incrível do mundo. Você já viu quando você dá testemunho para alguém e aí você quer começar a falar de Jesus para todo mundo? Você fala para uma pessoa, você está no Uber, né? Aí você começa a falar de Jesus para o cara que está dirigindo. Não, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus fez... De repente você fica todo empolgado, você quer falar para todo mundo. Porque é isso que dá alegria. Amém? Então, benefício, você vai encontrar o teu propósito, você vai encontrar a tua felicidade em servir. O poder de Deus. Irmãos, eu queria terminar a pregação, não sei se tem que terminar já, termino já, não? Quem aqui já desejou de verdade ter o poder de Deus, de curar, expulsar demônio, falar em línguas? É muito simples. Esse poder tem um propósito.
Quem que nunca vai ter esse poder? Aquele que não entendeu. Ele quer para ele se sentir melhor. Não, eu quero ter o poder, eu quero para mostrar que eu tenho. Não, você não, nunca vai te dar. Por quê? Porque o poder de Deus é para você servir os demais. Quem consegue entender? Então, olha só Atos 2:18. Atos 2:18. E no dia seguinte, partindo 2, você está 21:18. 21:8. 2:18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus e sobre as minhas. Então, para quem que ele vai derramar o poder do Espírito Santo? Sobre os? Não um monte de gente que faz o que quiser, que não dá satisfação para Jesus, que fica só mendigando bênção. Não. Ele vai derramar o poder dele sobre os seus servos e servas. O dia que você fala assim, eu só faço a vontade de Deus, eu não sou mais dono da minha vida, tudo que eu tenho é de Jesus e o que eu quero é servir as pessoas, recebe poder. Tem gente que não, eu quero ter poder só para falar que eu falo em língua, só para falar que eu tenho unção. Para quê? O poder de Deus não é para você se servir desse poder, é para você servir os demais. Então, o dia que você tiver esse coração, tiver essa mentalidade, tiver essa maturidade, Deus vai te dar dom de cura, dom de milagre, dom de revelação. Tudo que você deseja, Deus vai te dar, mas não é para você se servir. Amém? Por último, não, tem duas coisas mais. Só mais duas coisas, 2 benefícios mais de servir a Deus, amém? Olha lá Mateus 13. Só mais 2 e a gente termina. Mateus 13. Ainda bem que eu preguei hoje isso aqui, né? Porque se eu fosse pregar isso ontem, não ia dar tempo. Mateus 13. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Só um detalhe. Eu ouvia quando eu era novo convertido, o seguinte, que Jesus falava em parábolas para as pessoas entenderem melhor. E é o contrário. Diga comigo, Jesus falava em parábolas para as pessoas não entenderem. Quem achava que era o contrário, que Jesus falava para ficar mais fácil de entender? Então Jesus foi feita essa pergunta para ele. Volta lá no 10. Olha lá. E acercando-se dele, os discípulos disseram, por que lhes falas por parábolas? Verso 11. Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Quem está entendendo? Então Jesus está dizendo, eu falo em parábolas com eles, porque eles não podem entender os mistérios, não é concedido isso a ele. Mas para vocês eu falo sem parábolas, porque a vocês é concedido entender os mistérios do reino de Deus. Então preste atenção. Quem é servo de Jesus, discípulo verdadeiro, que anda com Jesus, vai descobrir os mistérios do reino. Revelação, códigos, chaves. Muita gente chega perto de mim porque fica intrigada. Como que você faz isso? Como que é esse negócio de curar cego? Eu lembro uma vez um pastor, ele veio de longe, ele veio acho que mais de 2.000 quilômetros. Ele veio até aqui e falou, eu vim aqui para o Senhor me dar sua cobertura e colocar a mão na minha cabeça. Aí eu fiquei com tanta dó dele, porque ele veio de tão longe, amém, vou te abençoar, vai lá. Aí passou um mês, ele me ligou, ele falou, não está funcionando. Aí não está funcionando o quê? Não, porque eu estou orando pelas pessoas aqui e não está acontecendo igual acontece com você aí. Você já pôs a mão na minha cabeça, você já orou por mim e agora você já... Eu falei, não. Aí ele, vou sair da cobertura. Eu falei, então preste atenção.
Tem gente que quer descobrir os códigos, as senhas, as chaves. Como que prospera desse jeito? Como que no terceiro ano de igreja vocês vão construir o prédio de vocês? Como que você... Irmão, você já percebeu que nós já temos quase o quarteirão inteiro aqui e já mais outro lado de lá? Tem gente que nem para pensar nisso. E só não temos o resto do quarteirão porque não foi oferecido ainda, porque nós vamos pegar também. Oferece para ver se nós não pega. Qual que é o código, apóstolo? Então as pessoas vêm querendo saber. Aí Jesus disse, a eles não é dado, mas a vós é dado. Códigos para gerar prosperidade. Chaves para gerar curas, milagres. Como que cura cego? Como que cura síndrome de Down na barriga? Como é isso? Da onde vem isso? Eles vêm aqui, tem pastor que vem aqui e fica fazendo matemática. Ele conta as cadeiras. Como que vocês conseguem? Veio um pastor aqui, ele ficou olhando para mim. Ele falou, você veio com muito dinheiro da Europa, né? Eu falei, rapaz, eu vim com 2 malas. Não tinha nada. Só uma palavra. Só uma palavra. Vim só com um avião de ida. Não tinha nada. Cheguei em Balneário com nada. A Vivo não queria me dar um chip. Porque eles olharam, eu não tinha nem CPF, irmão. Nada. Não é no natural. A gente se move no sobrenatural. Quem está entendendo? Então, um dos benefícios dos servos de Deus é que eles recebem chaves que ninguém tem. Para quem que você entrega a tua chave, pastor? Para qualquer um? Chega um malandrinho lá na tua casa. E aí, precisamos, beleza? Presta a chave da tua casa. Te conheço, rapaz. Tem um monte de gente que chega aqui na igreja assim. Pô, pastor, que igreja legal. Qual que é a chave? Qual que é o código? Vai entrar lá na fila, meu filho? Então, Jesus, ele só dá chaves para os íntimos, os servos, os leais, os fiéis, os bons administradores, os que não ficam roubando o patrão. Quem está entendendo? Revelações, entendimentos. Sabe quando o apóstolo solta uma revelação que você fala assim, meu Deus do céu, onde saiu isso? Não é possível que eu nunca tinha visto isso. Quem já aconteceu isso? Essas revelações são para aqueles que andam com Jesus. Os pastores dizem, pastor, que livro que o senhor leu? Aí eu falo, Efésios. Porque eles acham que eu peguei essas coisas em algum livro, eles querem descobrir. Estão procurando até hoje qual que é a fonte que o apóstolo recebe para ele pregar essas coisas dele. E não, tem gente que já falou para mim, pastor, já procurei em tudo que é lugar para descobrir onde que o senhor pega essas pregações aí. Porque como eles só vivem de pregar a pregação dos outros, eles não acreditam que tem alguém que tem uma conexão com Deus. E por último, prometo, o último, diga comigo, engrandecimento. Meu Deus. Sabe o que eu descobri? Que todos aqueles que Deus disse, meu servo, Deus engrandeceu. Deus prosperou e engrandeceu. Meu servo Abraão. Deus fez o que com ele? Engrandeceu. Meu servo Moisés engrandeceu. Meu servo Jesus Cristo engrandeceu sobre todo nome. José, servo, o que ele fez?
e engrandeceu acima de todo o Egito. Você pode até começar lavando os pés, que é aí que começa. E Deus engrandece. Deixa eu te falar de onde vem esse versículo de engrandecimento dos servos. Jesus disse o seguinte: aquele que quiser ser o maior. Jesus não disse que estava errado querer ser o maior. O errado é você ser um medíocre e não tiver ambição nenhuma na vida e não querer ser ninguém. Ah, mas você é humilde. Não, você não é humilde, você é medíocre. É diferente. Desejar grandeza é bíblico. E Deus quer que você deseje ser grande. Quem que quer deseja pobreza, miséria, você está no anonimato e você não é ninguém na vida? Isso não está na Bíblia, não. Amém? Imagina que Jesus chegasse para Davi: Davi, se conforme com as ovelhinhas, não seja ninguém, seja humilde, meu filho. Então, você está ouvindo a pregação errada. A pregação certa é: deseja, sim, que Deus te exalte, Deus te coloque em grandeza. Os sonhos de José eram o quê? Deus falou para ele: você vai ter pessoas que vão se curvar diante de você. Estava errado? Não, sonho de Deus. Só tem que desejar com o coração certo, com a humildade, com o propósito correto, com as intenções corretas. Amém? Pastor, o senhor deseja ser grande? Eu desejo ser muito grande. Por quê? Porque eu quero fazer o nome de Jesus famoso na terra. Então, para mim ter poder, para poder pregar Jesus no satélite, numa televisão, eu quero comprar um satélite. Ah, não, o povo é fraco. Quando o pastor fala de que tem que alcançar uma coisa grande, você tem que glorificar, porque Deus vai dar o dinheiro para você. Não, é fraco. Então, quando o pastor, imagina se você tem um pastor que ele só quer ganhar 3 mil reais por mês e pagar o salário e pagar a conta da igreja. Com meia dúzia de irmãos já consegue resolver esse problema. Então, Deus, pronto. Não tem para que mais prosperar ninguém, ué. E se tiver mais irmão, Deus vai dar para outro. Então, nós precisamos alcançar 50 nações, amém? Então, Deus tem que prosperar você. Então, olha só, para terminar. Aquele que deseja ser o maior, Jesus não disse que isso era um problema. Ele só disse: faça do jeito certo. Seja servo de todos. Então, se você tem aqui, pastor, eu desejo ser grande. Eu desejo, né, ser grande, ter fama, ter poder, ter dinheiro. Eu quero. Você não tem nada de errado com isso. Sirva a todos.